Olá, querido ouvinte, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por você nos acompanhar. Esteja orando por esse ministério, divulgando o ministério da HCJB. Deus o abençoe. Nós queremos iniciar uma série hoje sobre as bem-aventuranças. Uma mensagem pregada pelo maior e melhor pregador que já existiu e que existe, que é o próprio Senhor Jesus. Ele trouxe aos seus discípulos e à multidão que estava com ele esta mensagem tão linda, tão viva, tão verdadeira para a vida de todos nós. E eu gostaria de trazer alguns detalhes nessa série sobre as bem-aventuranças. Primeiro porque o ser humano busca a felicidade. E bem-aventurado quer dizer feliz, alegre, satisfeito, né? Então, as bem-aventuranças nos ensinam, nos dão direções ou direção de como ser feliz, como viver bem, como ser satisfeito com a vida, né? E o Senhor Jesus, Ele mesmo transmitiu essa palavra, transmitiu esse sermão às nossas vidas. E eu gostaria de, então, nas próximas devocionais, aí a gente ver os tópicos, os pontos sobre as bem-aventuranças que o Senhor nos ensinou. Veja, a primeira bem-aventurança fala que bem-aventurados são os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Então, o Senhor Jesus, entendendo que a felicidade e a alegria faz parte da vida do ser humano e é necessário, talvez não é o principal é fazermos a vontade de Deus, é vivermos conforme Jesus viveu, é ser parecido com Jesus, mas a felicidade também faz parte da vida do cristão e também acredito que Deus quer que sejamos felizes e satisfeitos. Mesmo que tenhamos dificuldades, problemas, situações em nossas vidas, mas mesmo assim, vivemos com a alegria do Senhor e com a satisfação no Senhor. E Ele nos dá algumas dicas de como sermos, então, felizes. Como nesse texto de Mateus 5, e o versículo 3, que nós lemos, que é bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. O Senhor Jesus nos traz essa dica de felicidade. Agora, o que significa para nós sermos pobres de espírito ou pobres em espírito? O Senhor Jesus usa aqui termos que, na verdade, a gente vai ver no decorrer desta série, são contrários ao que a gente entende como felicidade e ao que o mundo propõe para nós. Porque ele começa com a palavra pobre, né? Daí a segunda bem-aventurança, que nós ainda vamos ver na próxima devocional, ele fala que são felizes os que choram, e pobreza e choro e humildade nem sempre são elementos que o mundo nos propõe como motivos de alegria. Mas precisamos entender o que o Senhor está dizendo a esse respeito da vida do ser humano e de como podemos ser felizes e alegres. Ele diz que devemos ser pobres em espírito. Ele não está dizendo da pobreza terrena e não está dizendo que necessariamente as pessoas que são pobres são felizes. Apesar que nós reconhecemos que a felicidade, a alegria não está em bens materiais e podemos encontrar pessoas pobres felizes e também infelizes, assim como encontramos pessoas abastadas, felizes e também infelizes. Então, nos mostrando e provando que a alegria do ser humano não está baseada nas suas posses, nas suas riquezas. Mas aqui o Senhor não estava dizendo de pobreza material, de você não ter condições financeiras. Ele está dizendo de você reconhecer a pobreza de espírito quando e ainda a pessoa que não tenha se encontrado com Jesus. É entender que ela é miserável e precisa da presença do Senhor Jesus. É a pessoa dizer e entender que ela tem uma necessidade tremenda da presença, do perdão do Senhor Jesus, da sua companhia, da convivência com o Senhor Jesus. Você ser pobre de espírito também tem a ver com humildade, que nós vamos trabalhar numa das devocionais adiante, mas é uma humildade profunda de reconhecimento da nossa situação e de quem somos diante do Senhor. Então, quando ele fala
pobre de espírito, ou pobre em espírito, ele não está dizendo nada a respeito das riquezas terrenas, nem de posição social alguma, mas ele está dizendo daquele que reconhece a sua situação diante do Senhor, que reconhece a grandeza do Senhor, reconhece a sua situação diante dos demais, reconhece que não é maior que ninguém, reconhece que não é uma pessoa mais importante do que os outros. É você reconhecer como ser humano quem você é diante do Criador. Ser pobre de espírito é você se colocar no lugar de criatura e respeitar o teu Criador. É você se colocar no lugar para o qual você foi criado, entendendo que Deus é Deus, que Ele é Senhor, que independente das circunstâncias, Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele dirige as nossas vidas. Ele está com as mãos dele cuidando de tudo o que existe, inclusive dos detalhes da nossa vida, por mais que algumas coisas não são como eu acredito que deveriam ser, ou como eu queria que fosse. Mas entendemos que tudo está nas suas mãos, o cuidado, o sustento, a direção, e ele sempre tem o melhor para mim e para você. Veja que ser pobre de espírito é entendermos a nossa condição diante do Senhor. E é um dos motivos que nos traz felicidade, porque aí nós não vamos basear a nossa felicidade no que podemos possuir, no que podemos ter, o que significa que a nossa felicidade não está baseada e nem dependente das situações humanas. Por quê? Porque a nossa alegria está em reconhecer o Senhor como o Senhor da nossa vida, em reconhecer Jesus como o Senhor da nossa vida, e reconhecer que sem a sua presença, sem o perdão do Senhor Jesus, estaríamos irremediavelmente perdidos e longe da presença de Deus e do bem-estar da sua companhia. Então, que você possa entender e absorver este conteúdo, esta ideia, esta mensagem do que é ser pobre de espírito, ou pobre em espírito. Aqueles que entendem que estarão no reino do Senhor pela misericórdia dele, pelo perdão que o Senhor Jesus nos traz através do seu sacrifício, pelo seu amor que é inexplicável, porque como pode o Senhor amar tanto um homem como eu, que sou um miserável pecador, mas que podemos ser lavados, justificados pelo sangue de Cristo, mas entendendo sempre quem nós somos diante da grandeza do Senhor Jesus, diante da sua majestade, do seu poder. É estarmos no lugar de criatura aonde realmente devemos estar, entendendo que Ele é o nosso Criador, quem nos sustenta, quem dirige todas as coisas e que tem o universo nas suas mãos. Por isso, não permita que os bens, que as situações financeiras venham ditar a sua felicidade ou os seus momentos de alegria. É claro que se Deus nos dá bens materiais, também é para nos alegrarmos, também é para usufruirmos com sabedoria, mas se não os temos, também estamos alegres, também estamos felizes, satisfeitos e gratos. Um dos maiores problemas do ser humano é não ser grato pelo que tem hoje. E aí busca algo que talvez seja difícil de alcançar e possa sofrer, pode até sofrer para alcançar e lutar de forma até anormal. Mas o fato é entendermos que a nossa felicidade está na presença do Senhor, em sermos gratos pelo que temos hoje e entendemos que o Criador é que cuida de todas as coisas. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor quer a alegria e a felicidade às nossas vidas. Continua abençoando as nossas vidas, abençoando o teu povo, nos trazendo a tua direção e cuidando da vida de cada um que nos ouve, que nos assiste, que a tua bênção possa se estender aos corações que entendem que precisam de ti, que são corações realmente pobres de espírito, que entenderam esta mensagem
e que o Senhor possa estar conduzindo a vida de cada um de nós. É em teu nome que eu oro e agradeço, Senhor Jesus. Amém.